Vamos lá? Pode ir, 5 minutos, Eduarda. Eu sou contra o aborto em qualquer circunstância. Porque não importa a circunstância da concepção do bebê, aborto continua sendo assassinato. Realmente, existe a problemática dos estupros, das crianças que são concebidas no ventre de suas mães sem o consentimento das suas mães. Essas crianças não têm culpa de nada. Quem tem culpa é o estuprador. O que a gente propõe para isso são penas mais duras, até para de fato coibir que futuros estupros aconteçam. O que a gente já chegou a propor foi até castração química, não é a gente que se opõe a isso. Não é a gente que se opõe. A gente que costuma bater na tecla de tratar criminoso como o criminoso é. De não dar direito pra saidinha, porque o que realmente acontece muito são homens que estão presos justamente por terem cometido o crime de estupro, saírem e durante as saidinhas estuprarem novamente, engravidarem meninas, matarem meninas. Não é a gente que defende esse tipo de medida. Agora, você falou sobre o número de abortos que acontecem no Brasil. É um dado esquizofrênico. Vamos lá. A gente tem matérias que citam 200 mil mulheres, inclusive, se eu não me engano, foi a própria ONU, em 2014, que chegou a vir cobrar a Dilma, porque tinha 200 mil mulheres morrendo de aborto no Brasil. Não morre isso de gente por ano no país. A gente tem matérias dizendo que diariamente 4 mulheres morrem no hospital por abortos, o que daria 1.460 mortes. A gente tem outras matérias dizendo que, na verdade, a gente tem mulheres morrendo uma a cada 2 dias, que daria 180 por ano. Então, no fim das contas, ninguém sabe qual que é o real número de mulheres morrendo por abortos, além de que os dados são inflados. Os dados incluem abortos espontâneos, por exemplo, os dados incluem mortes de bebês em gravidez ectópica. Os dados são esquizofrênicos. Agora, a questão do aborto, se você pegar qualquer país onde o aborto já seja legalizado, onde já seja um oba-oba do caramba pra matar bebê, a minoria dos abortos realizados nesses países são em decorrência de estupro. Então, mesmo que o aborto em caso de estupro não fosse assassinato de bebê, ainda assim, não faria muito sentido querer usar desse caso para apelar para a emoção do público, porque eles são a minoria dos casos de aborto. O que a gente propõe é que as 2 vidas sejam salvas. A gente propõe que a mãe não tenha que passar pelo trauma de matar o próprio filho, e a gente propõe que o bebê não tenha que ser assassinado. A gente propõe que o estuprador seja punido. A gente propõe que o verdadeiro criminoso seja punido. Até porque, como eu já disse e como eu já repito, fui eu que tornei lei na minha cidade projeto de lei que proíbe a contratação de qualquer pessoa condenada por qualquer tipo de crime sexual contra crianças e adolescentes. Então, não tem como dizer que a gente não olha pra esse tipo de coisa. Quem quer tratar criminoso como criminoso somos nós. A única diferença é que, além disso, nós queremos que as 2 vidas sejam salvas. Porque, eu já falei isso antes em outros episódios do Redcast, o sofrimento de uma mãe, ainda que válido, não ultrapassa o direito à vida de um bebê. Então a gente precisa conseguir conciliar as 2 coisas, de forma que a única pessoa punida no final seja quem realmente cometeu algum crime, o estuprador. Perfeito. Vamos lá. 3 minutos, Mandy. Tá bem. Não, falando de dados e fontes reais, e não fontes advindas do pai da Eduarda Campopiano ou das vozes da cabeça dela, eu vou te dar um dado que eu duvido que você refute. Porque sabe qual é a fonte dele? Brasil Paralelo. Não estou pegando aqui fonte OMS, qualquer outro organismo internacional ou governamental, para você não vir dizer que eu tô pegando dados distorcidos e enviesados ideologicamente. Brasil Paralelo indicou que são entre 80 a 100 mil abortos realizados por ano, tá bem? Então, depois você procura aí a sua galerinha da direita e vocês batem exatamente as informações, porque chegar aqui no debate e falar qualquer coisa é muito fácil. Outra coisa mais difícil é se comprometer com aquilo que os seus aliados estão dizendo por aí. Agora, 1 em cada 4 abortos realizados no Brasil são seguros. O que significa que apenas 25% das mulheres que abortam estão numa situação mais confortável e podem passar por esse momento sem ser um momento de trauma, inclusive de abuso do próprio corpo, etc. 75% das mulheres que abortam passam por situações inseguras. E veja que, inclusive, os dados em relação ao aborto
eles não são amplamente reconhecidos, porque tem muita mulher que tem medo de falar sobre isso, então é subnotificado. Agora, você comentou aqui sobre aborto espontâneo, você falou um monte sobre estupro, estuprador, podemos falar sobre isso, mas a pauta aqui é aborto e tal. O problema é que, uma vez que você é contra, Eduarda, o aborto, isso significa que você, inclusive, é a favor de uma mãe ou de uma pessoa que gestar filhos que vieram de um estupro. E você tá rindo por quê? É uma Pessoa que situação gesta. muito séria. Como se qualquer coisa além de uma mãe pudesse É uma situação muito gestar. séria. É uma situação muito séria. Qualquer coisa além de uma mãe pode gestar? É uma situação muito séria que pessoas que gestam tenham que gestar Não é pessoa que filhos gesta, é mulher. frutos de um estupro e de uma violência sexual. Como nós estamos vendo aqui a Eduarda Campopiano fazendo troça, demonstra mais uma vez que ela não está de verdade comprometida com a defesa do direito das mulheres, da vida das pessoas que gestam, etc, etc, etc. Das mulheres que Então, gestam. vou te Das falar uma mães. coisa. A sua posição contra o aborto significa que, inclusive, aquelas pessoas que passarem por aborto espontâneo poderão ser criminalizadas. Então, quer dizer que você está culpabilizando uma pessoa que teve qualquer tipo de situação de saúde e perdeu a criança. 10 segundos. Você está culpabilizando ela e dizendo que ela tem que ser punida, ao você ser contra a legalização do aborto. O que eu acho que é bastante absurdo e, inclusive, significa Fala que, na tanto de prática, ciência. você não defende o direito concluir. das pessoas. Isso. Vou Fala concluir só tanto uma de coisa. ciência. A Vai lá. Eduarda tá me interrompendo várias vezes, Júnior, então acho que é importante você dar uns segundos a mais aí, tá bom? Fala tanto de ciência e quer comparar um aborto espontâneo, que é espontâneo, que é uma consequência de algum procedimento que deu errado no organismo daquela mulher e que aquela mulher vai se lamentar daquilo a vida inteira dela, muito provavelmente. Quer comparar um aborto espontâneo com médicos por vontade própria e muitas vezes mães por vontade própria matarem os próprios filhos no ventre. Fala tanto de ciência e não sabe a diferença entre um aborto espontâneo e um aborto provocado. Fala tanto de fake news e olha pra cara de todo mundo aqui e mente, falando que esses dois abortos são a mesma coisa. Eu vivi pra ver esquerdista usando Brasil Paralelo de fonte, inclusive. Esse foi o auge. Agora vamos lá. Não existe aborto seguro. Não existe aborto seguro. Todo aborto traz riscos para a saúde de uma mulher, principalmente riscos psicológicos. A feminista gosta de fazer você pensar que você vai... eu quero fazer um aborto, vou tomar um comprimido, bebê sumiu, não tem mais nada. Quando, na verdade, existem N riscos para a saúde, que a galera da ciência costuma negar, desde hemorragia até aumento de possibilidade de câncer de útero no futuro, até aumento do índice de depressão, de ansiedade, inclusive de suicídio. N problemas que o aborto traz para a mulher, mas o ponto-chave da discussão é: aborto é assassinato. E existe um direito, porque os direitos inatos a um ser humano não têm todos o mesmo valor, embora todos sejam inatos. O direito à vida é o direito mais valioso de todos, pelo simples fato de que ele é o requisito mais básico para você ter qualquer outro tipo de direito. Você só pode discutir qualquer tipo de direito, direito à legítima defesa, inclusive, direito de ver as pessoas que violentaram você sendo presas, qualquer direito, direito ao próprio corpo. Você só tem esse direito se o seu direito à vida foi respeitado em algum momento. Se o seu direito à vida é desrespeitado e a sua própria mãe te mata no seu ventre, dane-se qualquer outro direito que exista. O requisito mínimo para a existência de qualquer outro direito é o direito à vida. E é esse direito que os abortistas querem ceifar. E o abortista covardemente usa de assuntos que tocam no emocional das pessoas para tentar justificar o absurdo que é o assassinato de bebês. Além de que, coisa que eles não costumam falar, é que aborto é eugenia. Eugenia pura e simples. O aborto, na prática, beneficia o que os esquerdistas costumam chamar de classe dominante e prejudica o que eles costumam chamar de classe inferior. Trouxe aqui 3 exemplos. Islândia aborta 100% dos bebês diagnosticados com síndrome de Down. Não só a Islândia, a Europa também tem medidas de abortamento para a maioria absoluta de qualquer bebê que nasça com qualquer tipo de síndrome. Pode concluir, Eduardo.
Só ler essas duas. Racismo obstétrico. Estudo aponta que mulheres negras têm 46% mais chance de fazer aborto do que brancas. E abortos seletivos impediram o nascimento de 23 milhões de mulheres desde os anos 70. Tudo fonte tipo G1 e Globo. Então, aborto é eugenista e aborto é assassinato.